Boa tarde a todos. Como sempre, eu gosto de dizer, para mim é um prazer enorme estar aqui nesse belíssimo auditório dessa casa que eu gosto tanto e vendo aí alguns amigos sentados na plateia, nesse seminário espetacular promovido aqui pela Roberta. Eu tenho a maior admiração, sempre digo isso, pelos procuradores muito mais jovens do que eu, vários que eu examinei em concurso, né? E a Roberta é uma delas, o Guilherme aqui, com quem eu trabalhei diretamente, é outro. Então, é uma alegria muito grande estar aqui presidindo a mesa. Quero saudar todos os presentes, na pessoa do nosso palestrante, Dr. Rafael Lara Gonzalez, e do Dr. Fernando Garbajo Gascon. Muito obrigada por virem ao Rio de Janeiro nesse evento tão bom para nós, tão importante para nós. Eu vou começar sem maiores... nada mais, falando mais nada, e vou dar a palavra ao professor Rafael Lara Gonzalez, que é catedrático de Direito Mercantil da Universidade Pública de Navarro, professor da Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha, de 2003 a 2008. Foi presidente da Junta Arbitral de Consumo de Navarra desde 2008 é juiz da Corte de Apelação de Navarra. Foi recentemente designado conselheiro do órgão consultivo da Comunidade Foral de Navarra, que é o órgão superior de consulta jurídico da cidade. E, além disso, é decano da Faculdade de Ciências Jurídicas. Boa tarde, professor. É um prazer e passo a palavra. Boa tarde, Lucía. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Tomo las ideas de ayer por la tarde cuando, al hablar de la mediación concursal, expuse o intenté compartir que había esa mediación concursal en un proceso preconcursal que ahora estaba ya derogado en España, como el acuerdo extrajudicial de pagos. Bien, hoy lo que vamos a ver desde un punto de vista cuantitativo, de porcentaje de las falencias en España actualmente, en los años 22, 23 y lo que llevamos de 24, representa prácticamente el 70% de los concursos de acreedores que actualmente, como digo, se están sustanciando en los tribunales de justicia españoles. Y son, mejor dicho, los concursos de personas físicas, no de personas jurídicas. Los concursos de personas físicas, sean empresarios o no sean empresarios. Bien, esta es una cuestión, además, que en España no ha tenido tradición histórica alguna hasta el año 2013. Es decir, el Instituto de la exoneración del pasivo insatisfecho solo irrumpe en el ordenamiento jurídico español moderno a partir del año 2013. No en la ley original
moderna del derecho concursal español del 2003. Ahí no aparecía el mediador concursal y no aparecía el instituto de la exoneración del pasivo insatisfecho. Bien, pero era una reclamación sentida por la propia realidad fáctica a la que el jurista debe dar, en todo caso, respuesta. ¿Por qué? Porque si el concurso se trataba de una sociedad mercantil, de una sociedad de responsabilidad limitada, normalmente el 90 y mucho % del tejido económico español, o de una sociedad anónima, la exoneración del pasivo insatisfecho se produce de una manera natural, o por decirlo de otro modo, se produce por la vía de hecho. La exoneración del pasivo insatisfecho de sociedades mercantiles se producía históricamente y se sigue produciendo por la vía de hecho. En definitiva, la sociedad cae en concurso de acreedores, es declarada en concurso de acreedores, proceso liquidatorio, normalmente plan de liquidación, se paga a quien corresponda, la sociedad se cancela en el registro mercantil y las deudas que han sido o han dejado de ser satisfechas han sido condonadas jurídicamente, no, pero por la vía de hecho las sociedades tenían la exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Qué sucedía con el concurso de personas físicas o naturales? Que lógicamente, en relación con todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, la persona, también la jurídica, pero la física, tiene una responsabilidad patrimonial universal. Va a responder mientras viva con todos sus bienes presentes y futuros. Y ahí es precisamente donde tiene más sentido la exoneración del pasivo insatisfecho, porque nunca se va a producir por la vía de hecho, como las sociedades. Ahí tiene que intervenir directamente el derecho para la exoneración del pasivo insatisfecho. Bien, como digo, había referentes en los ordenamientos jurídicos de derecho comparado, en los derechos anglosajones, en los ordenamientos anglosajones, principalmente Estados Unidos, también después en el ordenamiento alemán. Pues bien, no fue, como digo, hasta el 2013 cuando España incorpora este instituto de la exoneración del pasivo insatisfecho, recuerden, vinculado en primer momento con un intento de mediación concursal. Era necesaria la mediación concursal para posteriormente lograr la exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Cómo está configurado? Bueno, tengo que decir antes una cuestión. La ley española es del 2003. La ley del 2003 se hizo en un momento de bonanza económica en España. La crisis financiera empezó en el 2008 y a partir del 2008 es cuando se puso en prueba el éxito de la ley del 2003 y se vio evidentemente que tenía muchas fallas, que tenía muchas carencias y por eso la historia de la ley concursal española moderna del 2003 se ha denominado como una historia de continua modificación. Ha sido continuamente modificado, principalmente
para quererla adaptarla a las necesidades que demandaban los hechos y también, lógicamente, a través de la incorporación del derecho comunitario, como en esta última por la incorporación de la Directiva 2019. Hasta el año 2013, lógicamente, no había prácticamente concursos de personas físicas. ¿Por qué? Pues porque el ordenamiento no era propicio a alcanzar ningún tipo de efecto positivo para la persona física. Por lo tanto, obviamente no se exploraba. A partir del 2013 sí que se ha ido incrementando poco a poco el número de concursos de personas físicas hasta llegar, lo que he dicho hoy, a alcanzar el 70% de los concursos que los tribunales mercantiles estamos viendo en España. En el año 2013, además, creo que es importante exponer, se produjo una circunstancia en España que trastocó un poco la configuración del concurso de acreedores. ¿Por qué? En el 2003 en España, con la ley concursal, se crearon los jueces, el suborden civil de los jueces de lo mercantil, principalmente con el objetivo del concurso de acreedores. Por lo tanto, un solo tipo de juez, el juez de lo mercantil, es la que llevaba todos los concursos de personas físicas y los concursos de personas jurídicas, los concursos de personas empresarias o los concursos de consumidores, todo. Pero en el 2008, con el incremento de los concursos de personas jurídicas, de empresas, los juzgados de lo mercantil se vieron saturados. Y por una presión de lobby, por una presión política, lo que se hizo en la reforma del 2013 fue quitar la competencia de concursos de personas físicas no empresarios, quitar de la competencia a los juzgados de lo mercantil y pasarlo a lo que históricamente había estado en el ordenamiento español, que eran los jueces de lo civil. Esto se ha revertido ahora en el 20, porque quebraba los principios fundamentales de configuración de la ley concursal española en el 2003. El principio de unidad de sistema ya era lo mismo que hubiera iliquidez o desbalance, el supuesto objetivo de la insolvencia era el mismo, había unidad legal, ya no había, por lo tanto, instituciones para empresarios, instituciones para no empresarios, y además eran unos jueces especialistas los que veían toda clase de concursos. En el 2013 esto cambia. Y entonces, por el aluvión de concursos de empresas, de personas jurídicas, son, con un paréntesis, llevados los concursos de persona física por los juzgados de lo civil. ¿Cuál fue la experiencia práctica? La experiencia práctica es que los juzgados de lo civil tenían que aplicar una norma muy específica, muy especializada, y lo que acababan es preguntando a los jueces de lo mercantil cómo hacerlo. Con lo cual, aquello no funcionó. Pero no es por cuestión práctica, sino creo que es la coherencia del propio sistema la que ha llevado nuevamente a refundir toda la competencia de los concursos de acreedores, repito, sea de personas físicas
o jurídicas en los jueces de lo mercantil. Bien, pero lo que nos lleva hoy a centrar en esta ponencia son precisamente esos límites de la competencia del juez en la recuperación judicial con relación a créditos públicos y a la exoneración fiscal. Bien, esto, ya lo ha anticipado en su ponencia el profesor Carbajo, se centra en personas físicas exclusivamente, ¿de acuerdo? Lo de la exoneración del pasivo insatisfecho está centrado exclusivamente en el deudor persona natural, es independiente de que sea empresario o no sea empresario, y podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. Ya la podrá solicitar él, ya no necesita la mediación concursal que necesitaba hasta el 22, hasta el 20. ¿De acuerdo? Bien, pero lógicamente se le exige, para alcanzar esa exoneración del pasivo insatisfecho dentro del proceso concursal español, se le exige determinadas características y determinados requisitos. Los requisitos el requisito fundamental que se le exige al deudor persona física, como digo, sea empresario o no lo sea, es que se trate de una persona que haya actuado de buena fe. Lógicamente, para dar seguridad jurídica, no se trata de una buena fe subjetiva, se trata de una buena fe objetiva. Y además, una buena fe objetiva cuyas causas de no encajar dentro de esta característica de persona de buena fe están en la propia ley española, el texto refundido de la ley concursal. Por ejemplo, cuando haya sido condenada esa persona por delitos relativos al patrimonio o a contra la hacienda pública, la seguridad social o contra los derechos de los trabajadores. ¿De acuerdo? Es decir, otra clase de delitos no tienen ahí encaje. Si bien he de decir, a modo de anécdota, que por cuestiones transversales ya hay compañeros que están diciendo que incluso tampoco sería un deudor de buena fe a estos efectos de exoneración del pasivo insatisfecho cuando haya tenido algún delito relacionado con el género. Pero creo que, siendo importante esos delitos contra el género, no hay que llevarlo aquí. Se trataría, en mi opinión, de una sanción ultra vires. Nada tiene que ver esta cuestión, por muy vulnerable que sea o por muy castigable que sea, con un instituto exclusivamente de naturaleza patrimonial. Pero como estamos en una sociedad donde al menos todo parece confundirse, o nos quieren confundir, yo no sé ya, pues intentan llevar por esta vía también. Luego, tampoco es deudor de buena fe, ya que estamos hablando de crédito público, cuando en los 10 años anteriores a la solicitud de esta exoneración hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy grave, de seguridad social o del orden social. Es decir, ahí también se ve una cuestión lógica relacionada precisamente con el objeto de análisis. Es decir, la buena fe va relacionada, en definitiva, con la gestión razonable del patrimonio personal. Esto es lo que viene a significarnos la ley. Bien,
Y además, para que haya exoneración del pasivo insatisfecho, es independiente cómo finalmente se acabe ese concurso de acreedores, o bien por un plan de pagos, o bien por liquidación de la masa activa. ¿De acuerdo? La exoneración del pasivo insatisfecho va a funcionar en todo caso se haya un plan de pagos o haya una liquidación de la masa activa. Bueno, entramos ya en la extensión, lo que se llama la extensión de la exoneración del pasivo insatisfecho. Nos pasará a todos, pero a mí cuando me gusta explicar una institución, me gusta empezar lógicamente por el principio general y luego vienen las excepciones. Aunque a veces es muy complicado explicar esto, ¿de acuerdo? Porque hay más excepciones que el principio general. Pero bueno, creo que la cuestión razonable es la clásica. Bien, pues respecto a la extensión de la exoneración del pasivo insatisfecho, la ley española nos dice que esta exoneración se extenderá a la totalidad de las deudas insatisfechas. Pero luego dice, salvo las siguientes. Y ahí hay una lista de causas, de parámetro de esta extensión de la exoneración del pasivo insatisfecho, y entre ellas nos encontramos la que hoy nos interpela en esta última mesa del Congreso. Y está excepcionada de la exoneración del pasivo insatisfecho las deudas de derecho público. Están excepcionadas. Bien, esto lógicamente tiene un matiz. También lo ha adelantado esta mañana el profesor Carbajo y yo voy a incidir en la misma. Fíjense, esta norma, el artículo 489, la extensión de la exoneración y toda la configuración actual del pasivo insatisfecho, viene plasmado en la ley española en el texto refundido del año 2020, cuando ya estaba publicada la directiva de reestructuraciones del 2019. Pero, sin embargo, el texto refundido del año 20 en España no incorpora todavía la directiva del 19, la incorpora en el 22. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, hay una cuestión de derecho transitorio que, bueno, creo que no tiene mucha relevancia. Bien, pero en esta directiva, en la directiva del 2019, en los propios considerandos, directiva del 2019, por lo tanto, antes del 20 de la reforma española. En los considerandos se habla ya de la exoneración del pasivo insatisfecho. Con las siguientes palabras. Dice, los Estados deberán adoptar medidas para reducir los efectos negativos del sobreendeudamiento o la solvencia sobre los empresarios, permitiendo en particular, dice, la plena exoneración de deudas después de cierto periodo de tiempo. O, otro considerando de la directiva, que los empresarios insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas de conformidad con la presente directiva. Si leemos la directiva, si leemos los considerandos de la directiva, utiliza el concepto de plena exoneración en 16 ocasiones. En 16 ocasiones. Bien. Es así que se entiende
la sentencia que ya apuntaba el profesor Carbajo esta mañana del Tribunal Supremo Español del 2019, sentencia de 2 de julio del 2019, cuando se exonera totalmente el pasivo insatisfecho. Y ahí es donde se produce, evidentemente, la tensión más fuerte entre el Poder Judicial español, no Poder Judicial en sí, sino el Tribunal Supremo Español, y el Poder Legislativo, o el Gobierno en este caso, porque fue un texto refundido. ¿Y cuál fue la reacción, evidentemente, del legislador español? Dice, antes de que se consolidase esa jurisprudencia ya incipiente en el Tribunal Supremo, es donde, en el 20, se incluye este precepto con este punto quinto en concreto, salvo las siguientes, las deudas de derecho público. Pero no obstante matiza, bueno, no se perdonan, no se condonan, no se exoneran las deudas de derecho público, pero sí en estos parámetros o en estos, con estos criterios. Dice, las deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán ser exoneradas hasta el importe máximo de 10.000 euros por deudor. Bien, claro, esto a nivel organizativo español interno tampoco es coherente. ¿Por qué? Porque hay deudas de derecho público que no se gestionan por la Agencia Estatal de la Administración Pública, sino por los propios municipios o por las propias regiones. Estos no se exoneran. Sí que en España también, por la configuración constitucional, por ejemplo, mi comunidad autónoma, Navarra, tiene autonomía fiscal, igual que las las 3 provincias del País Vasco. Recaudamos todo y lo que hacemos es un pacto con el Estado y le pagamos por los servicios que el Estado presta a la comunidad. ¿De acuerdo? Esas sí que son equivalentes a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y mediante una disposición adicional que hay en la propia ley. Y luego están también, ven ustedes abajo de la propia slide, del propio slide, los créditos contra la seguridad social. Es decir, que esos 10.000, hasta 10.000 euros se podrían convertir, ¿de acuerdo?, llevando al máximo la interpretación en 30.000 euros. Hasta 10.000 euros en la agencia estatal, hasta 10.000 euros en la agencia foral, que tenemos, y hasta 10.000 euros en la seguridad social. Es decir, tampoco los 10.000 euros son tan claros. Pero claro, esos 10.000 euros son nada o prácticamente nada en la mayoría de los concursos, evidentemente, que conocemos, aunque se alargue a 30.000 euros, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de una media de 200.000 euros por concurso de persona física. Si es persona física consumidor, normalmente provocado por la adquisición de la vivienda y de los créditos al consumo. Y si es de una persona natural o física, empresario, lógicamente, por las deudas del ejercicio de su actividad. Bien, también lo ha señalado esta mañana el profesor Carbajo, de esos 10.000 en todo caso, solo los 5.000 primeros euros tendría una exoneración íntegra, porque a partir de esa cifra de exoneración alcanzaría el 50% de la deuda hasta el máximo indicado. Bien, pero la tensión iniciada por los tribunales primero de primera instancia y luego ya con la sentencia de
julio del 2019 del Tribunal Supremo, pues no ha acabado hasta hace poco de tener, parece, su fin, al menos hasta este momento. ¿Por qué? Porque la directiva comunitaria, entre los créditos que no se pueden exonerar, no habla nada del derecho público. Al contrario, parece que la comunidad, la Unión Europea, está animando, o al menos dejando, que los ordenamientos internos de los Estados de la Unión se pronuncien sobre esto. Bueno, algunos ya se han pronunciado. El profesor Carbajo ha señalado esta mañana algunos. Pero es que, por ejemplo, Finlandia, Holanda, Dinamarca o el Reino Unido hasta ahora en la Unión Europea, ¿de acuerdo?, trata a las deudas de derecho público en el Instituto de Exoneración del Pasivo Insatisfecho como las privadas. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hizo España? España hizo lo que les acabo de comentar. Pero no obstante, a través de cuestiones prejudiciales, los tribunales españoles han preguntado a ver si esta exoneración era acorde con el derecho comunitario. Y a ver si era acorde con el derecho comunitario, no por una cuestión de fondo, a mi modo de ver, sino por una cuestión de forma. Porque lo que dice la ley, lo que decía la directiva, es que la no exoneración se tenía que justificar, justificar. Y la ley 1622 española no proporciona la más mínima explicación o justificación de esta realidad. Dice lo siguiente, el profesor Carbajo ha dicho que en efecto tiene 2 o 3 frases y es así. Dice lo siguiente la ley española para justificar la no exoneración o la exoneración muy testimonial de la deuda pública. Dice, las excepciones al instituto de la exoneración del pasivo insatisfecho se basan en algunos casos en la especial relevancia de una satisfacción para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho. Dice, como las deudas por alimentos, las de derecho público, las deudas derivadas de ilícito penal o incluso las deudas por la responsabilidad extracontractual. Dice, así, la exoneración de deudas de derecho público queda sujeta a ciertos límites y solo podrá producirse en la primera exoneración del pasivo insatisfecho, no en las sucesivas. Es decir, que esto además opera solo una vez, no en las demás. Bien, en un juzgado de lo mercantil de Málaga, 2 consumidores, precisamente de estos que habían adquirido la deuda principalmente de la adquisición de su vivienda ordinaria y tenían un pasivo de casi 200.000 euros, 192.000 euros, iniciaron un procedimiento de exoneración del pasivo insatisfecho. El juez de lo mercantil de Alicante, aplicando esta ley, les exonera exclusivamente lo que les correspondía en una aplicación literal. Es recurrido ante la Corte de Apelación de la Audiencia Provincial de Alicante y la Corte de Apelación de Alicante lo que plantea es la cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia muy reciente, de 11 de abril del 2024, dice, en definitiva, que está suficientemente justificada la inclusión de la deuda pública
en la exoneración del pasivo insatisfecho. Y además es descorazonador. ¿Por qué? Porque dice, el legislador comunitario tenía una voluntad clara de dejar a los Estados miembros un cierto margen de apreciación para que estos pudieran, al transponer la directiva a su derecho nacional, tener en cuenta la situación económica y las estructuras jurídicas nacionales. Dice, por tanto, el proceder que ha tenido España con esta pequeña justificación es suficiente. Repito, creo que los jueces españoles lo que estaban buscando, lo que estábamos buscando, es una cuestión formal para conseguir una cuestión realmente de fondo, cuando la cuestión de fondo es una decisión de política legislativa de un Estado. No sé si acertada o no, ¿de acuerdo? Hay evidentemente razones que sustentan razonablemente ambas posiciones, pero así es la realidad. Y esta es precisamente, por lo tanto, los límites que ya actualmente tiene un juez español para exonerar el derecho público, el crédito público y la exención fiscal. Pues muchas gracias por su atención. Obrigado. Buenas tardes. Combinou com ele? Vai, então troca. Muito obrigada, professor. Eles vão trocar de lugar aqui para facilitar o trabalho. E, em seguida, eu vou passar a palavra para o Guilherme Jales Socal, que é professor de Direito Constitucional, que é catedrático de... Gente... Estou gostando. Eu também. E não estou conseguindo achar o seu nome aqui. Não, agora achei. Que é mestre em Direito Processual pela UERJ, Master of Law pela Yale Law School, ex-assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal e procurador do Estado do Rio de Janeiro. Guilherme, por favor. Alô? Boa tarde. Lúcia, obrigado. Obrigado, Roberta, pelo convite. Acho que a Roberta tem sido mais um bom exemplo na Procuradoria de pessoa que alinha o interesse acadêmico dela com o interesse prático e reverte para nós, pessoas que estudam dessa forma e colocam o seu estudo em prol da Procuradoria. Cumprimento o doutor professor Rafael Gonzalez, agradeço pelas lições, é um prazer recebê-lo aqui no Brasil. Espero que sua experiência no país tenha sido até o momento boa. E faço mais um registro em homenagem, agradecimento à Lúcia por tudo que ela já fez pela Procuradoria. Tive a sorte na vida de ter sido seu colega de sala, faço esse registro sempre que eu posso. No que depender de mim, você está sempre numa mesa como essa, presidindo qualquer mesa na Procuradoria. E, Lúcia, eu não preciso pedir para você ser firme, porque é da sua essência ser firme, mas se puder controlar meu tempo de 20 minutos, que foi o tempo que a Roberta me deu. Vamos lá. Vivemos um constante estado de crise econômica, né? Essa crise aqui no estado do Rio de Janeiro atinge o próprio estado do Rio de Janeiro. Recentemente tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal flexibilizando a dívida do Estado com a União Federal, graças a Deus, e ela atinge também o cidadão, porque, segundo os dados da Serasa, o Rio de Janeiro é o estado que tem mais devedores com nome sujo no país. 53% da população tem o nome sujo, segundo dados que o Serasa recentemente divulgou. Essa crise, o direito naturalmente acompanha essa crise, e eu não sei se isso aqui tem luzinha, isso aqui? Ah, tem luzinha. Essa crise, o direito naturalmente acompanha essa crise econômica, financeira, e temos recentes, e algumas não tão recentes, repercussões ou acomodações dessa crise no nosso direito positivo. Eu listei aqui
6 dessas acomodações no direito brasileiro que lidam com a crise financeira, tentando tratar como isso pode ser resolvido. Vou destacar aqui para a gente essa lei de recuperação fiscal, ou seja, quando os entes públicos também precisam de ajuda, precisam de uma reorganização na sua estrutura financeira, e até para os professores estrangeiros, nossos times de futebol, uma lei específica para times de futebol, e a última, que é o marco legal das garantias, que eu faço a menção ao marco legal das garantias porque já houve palestrante aqui que nos aproximou dos bancos. Eu vou entrar no tema daqui a pouquinho. Mas a fazenda é extraconcursal no Brasil da mesma forma que os bancos são, lá no 49, parágrafo 3º. E os bancos conseguiram um marco legal das garantias. Então, fica essa pulga para eu voltar daqui a pouco mais o que a gente pode conseguir e de que forma os bancos estão na nossa frente ou não, mas fica esse ponto que eu acho que é um ponto de reflexão. E um segundo ponto de reflexão seria buscar o que há de coerência entre esses 6 regimes de tratamento da crise. Quer dizer, o que o Estado pede aqui que ele não dá aqui? Fica esse ponto de reflexão. O outro... Complicando, né? Porque esse tema, e eu agradeço ao Roberto pelo convite para a fala desse tema, o tema é extremamente complicado, extremamente complexo. Ele é visto, a nossa posição na recuperação judicial tem que ser vista como uma prerrogativa. Uma prerrogativa, nós estamos fora pela lei. Mas a gente já tem revisto nossas prerrogativas em vários ramos do direito. No direito administrativo, as cláusulas exorbitantes têm sido revistas. Meramente aplicar punições no direito sancionador administrativo também tem sido revisto em prol de ver se essa prerrogativa atinge na prática as suas finalidades. Mais do que simplesmente se apoiar numa prerrogativa, a gente começa a pensar criticamente no direito público em geral e também aqui, a meu ver, no direito concursal, essa posição de prerrogativa das fazendas. E, além disso, acho que a lei de falência, que é de 2005, foi reformada, mas é de 2005, ela nasceu no momento em que a consensualidade no direito administrativo era muito diferente do que ela é hoje. É muito diferente. Eu, por exemplo, sou chefe de um setor de autocomposição na Procuradoria do Estado. Quando que isso seria uma realidade em 2005? Seria uma realidade muito distante haver um setor de autocomposição dentro da Procuradoria do Estado e, mais ainda, as discussões que já foram travadas aqui sobre transação tributária na esfera federal e que tem avançado na esfera estadual. O segundo ponto que eu faço aqui, para demonstrar como esse tema é complexo, é que falar de crédito público é pouco, né? Porque a gente pode separar o crédito público em diversas perspectivas. Perspectiva é conforme a natureza desse crédito, e aí tem muita coisa para dizer aqui, e quanto aos instrumentos em que eles são satisfeitos, tem muita coisa para dizer aqui também. Eu vou simplificar isso tudo, na ideia de avançar mais, mas fica a reflexão também para saber se a gente consegue, como fazenda, usar sempre as mesmas justificativas para ficar fora de um concurso, conforme seja diferente a natureza do crédito. Algumas vezes é difícil justificar da mesma forma créditos tributários e inadimplemento de um contrato em que a fazenda seja locador. Fica essa reflexão também. Eu vou, como eu disse, simplificar para tratar só do crédito tributário, ignorando que haja mais de um crédito de mais de um credor tributário. Em outras palavras, ignorando que haja União versus estados e versus municípios, que é um problema adicional, que é um problema federativo no Brasil. Pode acontecer, não vou tratar disso. E como o problema é complexo, já houve gente aqui que falou na perspectiva empresarial, tributária, e agora eu vou falar na perspectiva processual, que acho que é a mensagem que eu posso contribuir. E essa perspectiva envolve participação. Eu não vou perder o tempo dos senhores, nem o meu, tratando de como era a execução fiscal, como ela se relacionava com a recuperação judicial antes da reforma de 2020. Eu não vou perder o tempo nem dos senhores, nem o meu, falando disso. Bom, acho que ela foi discreta e eu é que não fui. O que eu vou fazer para resumir esse contexto anterior é isso aqui. Uma imagem. Tá bom para vocês verem essa imagem, não? Relativamente, né? Na medida... Uma noite no museu, como bem disse a Roberta. Por quê? Porque eu vou, ao invés de focar no museu, que seria um retrato passado, eu vou tentar construir com vocês aqui alguns nortes para a gente interpretar o dispositivo novo do código, da lei de recuperação. Então, ao invés do museu, vamos olhar para o futuro.
É claro que futuro e passado, você sempre precisa olhar o passado para entender o futuro, mas eu estou simplificando. Aqui, esse vigia, engatinhando, sem jeito, é o procurador do Estado, tentando, na lei, antes da reforma, tentando dar efetividade a uma execução fiscal contra uma devedora em recuperação judicial. Ele está tentando ali. Ele está, não sei se vocês conseguem ver, esticando a mão, o que eu poderia dizer que é a lei aqui, tentando pegar a lei para se defender. Uma lei que dizia que a certidão era exigível de regularidade fiscal, mas que era desconsiderada. Uma lei que não tratava o juízo da recuperação judicial com universalidade, mas que era desconsiderada. E ele vai tentando. Eu não acho que esse vigia aqui seja a PFN, acho que o Felipe já foi embora, né? Já foi embora, porque a PFN tem algumas coisas a mais que a gente não tem e tal, mas eu acho que esse vigia é o procurador do Estado. E o dinossauro é o STJ, porque o STJ fazia o que ele queria fazer com a lei de recuperação judicial e falências no que toca à execução fiscal e à recuperação judicial. Fazer o que ele queria. Eu não vou dar o exemplo da execução fiscal, eu vou dar o exemplo do período de suspensão, que pela lei, não conseguia imaginar uma lei mais clara. Período de suspensão na redação original, artigo 6º, parágrafo 4º. A suspensão, em hipótese nenhuma, excederá o prazo improrrogável. O que fazia o STJ? Prorrogava. Então, dinossauro aqui, fica registro do dinossauro. Vamos dar um salto e chegar aqui no presente. Esse é o dispositivo que hoje norteia, ou deve nortear, como a execução fiscal dialoga com a recuperação judicial. Eu fiz diversas marcações, porque o dispositivo é extenso demais, tem diversos conteúdos nele. Tentem ler com calma no slide, mas a gente vai tentar decompor esse dispositivo agora. Primeiro ponto que eu falo, é uma exceção. É uma exceção. A Roberta me convidou para um tema que hoje tende a ser exceção. Por que tende a ser exceção? Porque o artigo 57 da Lei de Recuperação Judicial está sendo está sendo aplicado pelo STJ pelas duas turmas de direito privado da segunda sessão. Já foi dito isso aqui, e eu acho que isso tende a tornar o problema que eu vou esmiuçar agora excepcional, reduzir o seu campo de incidência, porque a gente precisa pensar quais são as recuperações judiciais em cumprimento, em desenvolvimento, que tem um passivo fiscal não equalizado se é exigível a certidão do 57. Então, fiquem com essa lembrança que o tema que eu vou tratar é uma exceção, ele tem um campo de incidência hoje menor do que seria se o STJ não aplicasse, não tivesse passado a aplicar o artigo 57. Aprendendo com os colegas que falaram antes, eu tentei sintetizar esse campo menor nessas três hipóteses aqui. Quando que há um passivo hoje fiscal não equalizado que dá espaço para o parágrafo 7º, inciso B, são essas três hipóteses, quando algum ente federativo não tiver a lei de parcelamento dedicada à recuperação judicial, aí com todos os problemas lá do parágrafo 3º e 4º do 155A, quando houver uma questão de direito intertemporal, planos de recuperação homologados antes da entrada em vigor da 14.122, e aquela tese que, salvo me engano, foi o juiz do Paraná que mencionou que os devedores já estão trazendo, de que a Fazenda está demorando muito a apreciar os requerimentos administrativos de transação e de parcelamento. Então, se a Fazenda está demorando muito, eu não estou concordando, tá? Eu estou narrando. A Fazenda daria causa a um afastamento, melhor dizendo, a continuidade das execuções fiscais. Então, meus caros, é fundamental que, quando a gente for olhar agora para o parágrafo 7º B, a gente saiba qual o contexto dessa suposta perturbação na recuperação judicial. O contexto da perturbação na recuperação judicial é de um devedor que, havendo lei de cada ente federativo, um devedor que não procurou um parcelamento específico para a recuperação judicial. Um devedor que não procurou a transação específica para a recuperação judicial. E que não garantiu a execução fiscal. Então, é esse o devedor que vai enfrentar o parágrafo 7º B da nova lei de recuperação judicial.
É esse o devedor. Há alguns autores que estão dizendo precisamos interpretar o parágrafo 7º-B sempre à luz apenas da preservação da empresa. Mas eu preciso trazer para vocês o real contexto de aplicação desse dispositivo, que é esse perfil de devedor. Vamos lá. Como ocorre essa cooperação? Eu adoraria que o tema fosse mais simples, ele não é mais simples. Essas são as bases que eu encontrei para a gente preencher o regime do parágrafo 7º-B. Ele é um dispositivo confuso e ele tem várias aproximações, porque, como eu já disse até o STJ, no primeiro conflito de competência lá do ministro Belize, está pouco claro como essa cooperação vai ocorrer na prática. Está pouco claro. Então, algumas bases para a gente interpretar, são muitas bases, mas algumas contraditórias, né? Então, algumas bases para a gente interpretar o parágrafo 7º-B. Primeiro, o dever geral de cooperação que está no CPC já estava lá antes da reforma. A inspiração, que é o caso dos bancos, do 49, parágrafo 3º, um irmãozinho, que foi o dispositivo dedicado especificamente para a cooperação judicial em prol dos bancos, que é o 7º-A, um dispositivo do Código sobre menor onerosidade, as regras do Código sobre substituição da penhora, resolução do CNJ, geral sobre cooperação, e uma novidade, para quem não está atento a isso, o processo civil realmente mudou, tribunais têm feito entre si protocolos institucionais. Tribunais sentam e fazem acordos, convênios de cooperação, definindo como eles vão cooperar. Isso com base no artigo 190 do Código de Processo Civil. Então, a gente precisa também ver se o seu tribunal, como já aconteceu aqui no Rio, tem um acordo de cooperação, por exemplo, com o TRF e com a Justiça do Trabalho. Que isso passa a ser uma fonte de preenchimento de como se realiza esse dever de cooperação do parágrafo 7º-B. Bom, vamos avançando aqui. Primeiro norte, e aí eu estou tomando uma postura ousada, né? De me colocar num terreno inseguro, porque eu estou sugerindo interpretações para o futuro desse dispositivo. Primeiro norte, que eu acho que é de conteúdo que a gente não pode ignorar quando lê o parágrafo 7º-B. Ele trata de substituir. Não é possível que o juiz da execução da recuperação judicial diga apenas suspendo ou anulo o ato constritivo praticado na execução fiscal, porque ali está escrito substituir. Substituir, do ponto de vista lógico, literal, pressupõe que haja algo no lugar. Algo antes e algo a ser colocado depois. Não botar nada não é substituir. Algumas pessoas têm tentado defender que substituir pode ser simplesmente tornar sem efeito a penhora na execução fiscal, ou anular. Mas não é isso, não pode ser isso. Tem que ser colocar algo no lugar. Por que eu digo isso? Primeiro argumento, além do argumento literal, a comparação com o irmãozinho, que é o 7º-A. No 7º-A é expresso ao falar em suspender. No 7º-B fala substituir. Meu Deus do céu, se o mesmo legislador usou suspender e substituir, é porque a gente imagina que haja significados diferentes para essas duas palavras. Mas além disso, 805, parágrafo único do Código. Vejam, vou voltar aqui para vocês não se perderem, porque isso aqui é difícil. A parte final do 7º-B remete ao 805, que é o regramento da menor onerosidade na execução. Voltando. O 805, parágrafo único, diz que quem alegar a menor onerosidade tem que indicar outro meio eficaz para a execução conseguir prosseguir. Em outras palavras, menor onerosidade não é um cheque em branco. É preciso que também o devedor coopere com a execução fiscal para prosseguir. Ele coopera indicando alguma coisa no lugar. Ele não pode simplesmente dizer que nada deve ficar no lugar, só suspender. Então, já encontrei decisões no STJ dizendo isso, que é preciso, para o funcionamento do juízo da recuperação judicial, dentro dos limites do 7º-B, ele precisa indicar outra coisa no lugar. Só suspender é usurpar ou extrapolar sua própria competência. Bom, segunda diretriz de conteúdo... Como é que está meu tempo aí, Lúcia?
Tranquilo? Tranquilo. É? Bom, vocês estão me deixando confuso. A Lúcia já falou que eu sou catedrático em direito constitucional. Vocês estão dizendo que eu tenho tempo tranquilo, eu estou... Bom, segunda diretriz que eu acho, importante a gente ter em mente. O STJ, ele tem olhado para aquela inspiração que eu mencionei, que é o tratamento dos bancos lá do artigo 49, parágrafo 3º, que foi a inspiração para esse regime novo de cooperação que foi criado. E ele tem olhado para ver o que significa bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, que é o outro norte lá do 7º-B. E ele já olhou nessas decisões que eu mencionei aqui e já aplicou a jurisprudência que valia para o 49, parágrafo 3º, para o 7º-B, interpretando da mesma forma para os bancos e para a Fazenda o que significa bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial. 4 elementos que foram dados lá. Tem que ser um bem corpóreo, tem que ser utilizado no processo produtivo, tem que estar na posse da empresa recuperanda e não pode ser perecível nem consumível. Já foi aplicado pelo STJ mesmo diretamente para a execução fiscal para o 7º-B, nessas decisões que eu cito aqui. Meus colegas que gostam de tributário, utilizado no processo produtivo, me dá um certo arrepio, né, em relação à não cumulatividade, Deus me livre, entender aquelas coisas lá. Bom, mas aqui, além disso, o STJ tem dado uma diretriz negativa, quer dizer, o que não é, além desses 4 elementos para a gente saber o que é, ele já disse o que não é. Dinheiro. Dinheiro para o STJ, decisões recentes, uma final do ano passado e uma agora de abril, está dito que dinheiro pode até ser essencial, mas não é bem de capital. Da mesma linha que é interpretado por 49, parágrafo 3º. Então, dinheiro, o juízo da recuperação judicial não pode se miscuir se a penhora for em dinheiro. A gente poderia, como acadêmicos, fazer várias críticas a isso na economia moderna e tal, mas foi uma decisão legislativa e tem sido a orientação do STJ nessas decisões que eu pude pesquisar. Bom, quanto ao momento, essa cooperação, essa forma de cooperação, de interação entre o juízo da execução fiscal e da recuperação judicial, o juízo da recuperação judicial tem que agir depois do juízo da execução fiscal. Ela é sucessiva, não pode ser preventiva. Não é o juízo da recuperação judicial que impede a execução fiscal de agir. O juízo da execução fiscal age primeiro e depois disso age o juízo da recuperação, de certa forma controlando, mas avaliando à luz dos limites que eu já coloquei materiais, se houve ou não atingimento a um bem de capital essencial à atividade empresarial. O STJ falou isso, posteriormente, não de modo prévio, já uma diretriz clara na jurisprudência, a meu ver, na minha opinião. E eu acho que a gente pode tirar daí uma das conclusões, uma das consequências da reforma, porque antes da reforma havia o dever geral de cooperação do artigo 6º e do artigo 67 e 69 do Código. Depois da reforma, esse dever foi especificado, como tinha que acontecer, que é o parágrafo 7º-B. Então, se poderia haver essa cooperação preventiva antes da reforma, depois da reforma, eu acho que isso passou a ser uma cooperação sucessiva. O ato é primeiro praticado pela execução fiscal, depois que há esse controle pela juízo da recuperação judicial. E aí tem uma questão temporal também, que é até quando pode haver essa substituição do ato constritivo pela recuperação judicial, que não é o período de suspensão. Não é o período de suspensão. É, pela lei, encerramento da recuperação judicial, que é tratado no artigo 63 da Lei de Recuperação Judicial. Acho que esse é mais um norte que a gente precisa ficar atento na hora de aplicar o dispositivo. E agora eu vou passar para uma outra parte. Que tem muito a ver com o que eu estudo. Já foi dito aqui por outras pessoas que a forma de cooperação entre os dois juízes, o juízo da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial, seria irrelevante. É irrelevante como isso acontece. Já foi mencionado aqui que essa cooperação poderia se dar, e tem se dado, por WhatsApp. Um juiz
comunica ao outro que fez a penhora no processo X pelo WhatsApp e o juízo da recuperação judicial diz que essa penhora atingiu um bem essencial no WhatsApp. Eu não tenho problema com o WhatsApp. Não tem problema com o WhatsApp. Mas me inclui no grupo, poxa vida. Se for falar se for falar sobre um assunto de um processo específico, sobre as consequências daquele processo específico, se permanece ou não um ato constitutivo praticado, se vai se avaliar se o bem é essencial, me inclui no grupo, poxa vida. Eu sou parte. Forma e processo significam previsibilidade quanto à forma de cooperação, de influência. Contraditório é direito de influência. Se essa cooperação passa ao largo de qualquer forma, como a Fazenda pode participar disso? Como a Fazenda influencia os juízes que cooperam e que tomam uma decisão sobre se mantém ou se não mantém aquele bem? Então, faço uma primeira observação de que não vamos tratar a cooperação assim tão informal. Pensem de que forma as informalidades podem acontecer, preservando o direito de influência de quem participa de um processo judicial. Porque contraditório é isso? Contraditório é isso pelo belíssimo artigo 369, que está lá escondido na parte das provas, mas é a melhor síntese do contraditório como influência no Código de Processo Civil. Alguém pode dizer, mas Guilherme, você está sendo muito formalista, excessivamente formalista. Mesmo no direito norte-americano, onde eu pude estudar por um período, essa preocupação da cooperação com o contraditório é manifestada. Minha supervisora na faculdade de Yale dizia, isso é um absurdo o que acontece. É um absurdo que juízes decidam a sorte de um ato processual sem nenhum conhecimento pelas partes do processo. E não basta só documentar depois, é preciso que você participe. Contraditório legitima a decisão judicial. E aí, meus caros, eu não estou fazendo um discurso só pela Fazenda, porque estou fazendo pelos bancos, o que acho que também não alivia meu karma, né, minha energia espiritual, mas eu estou fazendo também para todo mundo, porque a cooperação judicial hoje é uma veia do Poder Judiciário, mesmo fora desse assunto. A resolução 350 do CNJ trata de cooperação para qualquer assunto. E o STJ recentemente aplicou isso para direito de adolescente de acompanhar espetáculos. Um juízo da comarca onde mora a família do adolescente, o espetáculo é distante, para saber como é aquele espetáculo, os dois juízes cooperam. Qual é a forma disso? Qual é a participação que se assegura a quem é autor e réu de um processo nessa cooperação? Bom, Bom, essa forma, portanto, tem que ter alguns cuidados. Pode ser pelo próprio devedor, e aí o devedor pode fazê-lo na própria execução fiscal, e aí o juiz da execução fiscal se comunica de uma forma prestigiosa às partes, com a recuperação judicial. Eu acho que tem um prazo, de 10 dias, que é um tratamento de substituição da penhora, acho que tem um prazo. E se é o devedor, ou pode ele procurar diretamente o juízo da recuperação judicial, o STJ tem dito que esses dois caminhos são possíveis. É um ônus do devedor ao fazê-lo indicar outro bem. Não pode ser algo vazio. E não se pode impor isso ao exequente. Essa provocação não cabe ao exequente. O exequente não tem... O interesse dele está na execução, que já houve um ato constitutivo. O interesse é do devedor de fazê-lo. E ele tem o ônus, se quiser se beneficiar disso, de fazê-lo. O STJ tem dito também que isso pode ser de ofício. De ofício pelo juiz da execução fiscal, ele, sem provocação, dá início à cooperação com o juiz da recuperação judicial. Uma outra questão que a doutrina tem aventado é se o juiz da recuperação pode fazê-lo de ofício. Vejam, são dois problemas sobre ser de ofício, né? Se o próprio da execução ou se o próprio da recuperação judicial. E aí eu vou só sinalizar por um problema que a gente precisa, para quem estuda processo civil, pensar mais, as formas de conciliação dessa cooperação com recursos. Assim, como é a sucessão desses atos e depois a perspectiva de recorrer, qual é o tipo de fundamento que vai para a sua cooperação, que atrapalha o recurso que você faz ao mesmo tempo, uma nulidade da penhora você pode alegar dos dois lados ou não. São problemas que eu ainda preciso pensar mais para ter resposta, mas eu acho que valia compartilhar com vocês aqui. O que eu vou, já me encaminhando aqui para o final, o que eu vou ressaltar para vocês?
Se o devedor faz essa provocação de cooperação sem indicar nada no lugar, imagina, o devedor não só pede o juízo da recuperação judicial, desfaça aquela penhora sem dizer nada, absolutamente nada. Não tem um carro, não tem outro imóvel, não tenho nada que não seja bem essencial de capital. Não tenho nada. Eu acho que isso é uma cretinice. Essa cretinice pode ser expressa, explícita dessa forma, não tenho nada, ou pode ser uma versão mais suave dessa cretinice, que é simplesmente pedir juízo, suspende lá. Só suspende. Depois eu vou ver se eu encontro alguma coisa. Só suspende. Então temos essas duas formas do devedor, que provoca sem dar algo no lugar, sem indicar algo no lugar. Qual é a saída para isso? Pedir. Ih, rapaz. O que eu fiz aqui, seu Luiz? Não, voltou. Bom. Qual é a saída para isso? Pedido de convolução em falência. A meu ver, o devedor que faz esse pedido de cooperação, que pela lei pressupõe substituição, que pelo artigo 805, parágrafo único, é ônus dele indicar uma substituição, e ele diz, não tenho nada para substituir, é porque ele violou as regras que falam que, mesmo na execução do plano, é preciso atentar para credores extraconcursais, que é a chamada liquidação substancial. Nesse caso, é uma causa de convolução da recuperação judicial em falência. Meu Deus, o devedor está confessando que a recuperação, para prosseguir, vai ter que violar o 73, inciso 6, combinado com o parágrafo 3º. Então, acho que podemos pegar a petição do devedor, que não indica nada, e dizer, isso aqui é uma certidão que essa recuperação judicial merece ser convolada em falência. Se não fosse por isso, pela própria experiência da União no TJSP, de pedir a falência diretamente com base na execução judicial frustrada. E aí, eu não preciso nem perder o tempo dos senhores dizendo que recuperações judiciais devem prosseguir, se puderem prosseguir, para empresas que podem ser recuperadas, têm efeitos concorrenciais, desoneração tributária e tal. Todos os senhores sabem isso. Bom, agora, vou para o final, realmente para o final. O STJ, acho que eu mencionei aqui, né, que o STJ sinalizou para isso, de que o 7º-B precisa dar alguma esperança de continuidade com substituição do bem, do contrário, aquilo é uma recuperação que não pode prosseguir. E agora eu vou encerrar com uma mensagem, que aqui já foi bastante falado sobre transação tributária, mas eu vou com duas mensagens. A primeira mensagem, para esse final, é de que a gente ainda está fora do plano de recuperação judicial. Ainda está fora do plano. Eu coloquei aqui, eu listei os vários pontos em que o nosso interesse está no plano, mas a gente não está no plano, mas o nosso interesse está ali, considerado no plano, mas a Fazenda não está no plano. Várias pessoas já falaram sobre isso aqui no Congresso da Roberta, mas eu vou só mencionar o final, que não foi tanto dito assim, que é um problema de um viés cognitivo, ou viés de confirmação. Vale a pena a gente ficar tão fora do plano enquanto aquela atividade empresarial é estruturada e, por consequência, implícita ou explicitamente, quais são os bens essenciais daquela atividade são definidos, e depois que isso tudo é feito, eu chegar para o mesmo juiz que já estruturou aquilo tudo e falar, juiz, desfaz isso aí porque eu quero pegar esse bem aqui para execução fiscal. Em outras palavras, de que forma que o 7º-B pode ser efetivo se ele é apreciado ao final por um juiz que teve um carinho com o plano, que cuidou do plano, que queria que aquele plano se tornasse uma realidade e recuperasse a empresa. Então, vamos pensar também nesse argumento de viés de confirmação do juiz da recuperação judicial, que ele tem carinho pelo plano, inevitavelmente tem carinho pelo plano. Bom, senhores, o final é de que, na minha visão, que eu sou relativamente pessimista, nós estamos perdendo essa batalha. Estamos perdendo essa batalha. Recentemente, o Supremo Tribunal disse que execuções fiscais de pequeno valor têm que ser extintas, independente do princípio federativo, tema 1184. A LEF foi recentemente reformada para dizer que não pode haver liquidação antecipada de seguro, garantia e de fiança, que era algo depositável em juízo e depois não é levantar, é liquidar, é deixar o dinheiro em juízo. Os bancos, como eu disse, conseguiram lá um marco legal de garantias que melhora a vida deles em atos de satisfação do seu crédito fora do processo judicial. E aí eu volto para o tema que é inevitável tratar,
Execução fiscal administrativa. Pessoas aqui também compararam, para contextualizar, compararam o quadro da dívida de empresas em recuperação judicial nos Estados Unidos com a do Brasil. Disseram que lá quase não tem dívida tributária, muito pouco, e aqui no Brasil é muita dívida tributária. Vá para os Estados Unidos e não pague o imposto. Você pode ser, não necessariamente preso, mas ou você vai preso, porque você pode ser acusado de uma fraude fiscal lá, e é sério, ou você sofre atos extrajudiciais de constrição do seu patrimônio. A Receita Federal Americana faz isso. Ela pode, inclusive, pegar o bem e vender o bem fora do processo judicial. Por que eu digo isso? Porque quem quiser fazer comparação de execução fiscal ou de concurso de créditos e olhar para a Fazenda Pública, precisa fazer uma comparação anterior sobre como é a forma de perseguição ou de satisfação do crédito público nesses outros países, fora do concurso. A administração tributária nos outros países precisa ir a juízo para satisfazer o seu crédito? Ou não precisa ir a juízo? Nos Estados Unidos ela não precisa ir a juízo, é excepcional, só para entrar na casa. Tudo bem, vai entrar na casa. Tudo bem, tem que ter uma autorização judicial. Mas se não vai, ela pratica penhora. Então, assim, senhores, é fundamental olhar para isso nas discussões de direito comparado sobre execução fiscal, nas discussões de direito comparado sobre concurso de crédito que incluam a Fazenda, porque sem esse detalhe sobre como a Fazenda pode realizar seu crédito fora do judiciário, e aqui o Supremo entende que há reserva de jurisdição sobre esse assunto, e o banco pode fazer coisas que ele pode fazer, a gente fica uma comparação um pouco capenga. Na minha modesta opinião, botei aqui, de novo, gente, eu estou realmente... Botei aqui que eu acho que a janela da reforma tributária, da parte processual da reforma tributária, pode ser uma boa janela de oportunidade para desfazermos aquilo que o Supremo fez quando julgou a DIN 5881 e disse que a indisponibilidade administrativa era inconstitucional porque violava a reserva de jurisdição devido ao processo legal. Fazendo essa mistura de lamento e de tentativa de dar norte para o futuro sobre esse assunto, que é um assunto que eu realmente adorei estudar, aprofundar mais, tentar organizar minhas ideias, eu vou agradecer de novo a Roberta pelo convite, agradeço a Lúcia pela presidência da mesa e por tudo que ela já fez e ainda fará por todos nós aqui, e devolvo a palavra a Lúcia, agradecendo a todos pela atenção. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme, como sempre, muito brilhante, e muito obrigada. Eu fico super comovida com as suas palavras. Agora, eu quero dizer aqui aos nossos companheiros que estão ouvindo que aquele bilhetinho que a Roberta me passou é que nós vamos abrir para perguntas. Então, eu abro para saber se alguém do auditório tem alguma pergunta a fazer. Se tiver... Como é seu nome? Leonardo Marques. Leonardo Marques. Então, Leonardo Marques, por favor, se alguém mais quiser, por favor, sinaliza, tá? Por isso que eu tento não assistir, que eu tenho sempre muitas perguntas. Para o professor Rafael, a pergunta seria se o direito espanhol não estaria inspirado no recharge, lá do direito americano, que também afasta as dívidas fiscais da desoneração, né? Se essa é uma tendência, né, do direito espanhol acompanhar o direito americano, né? E para o doutor Guilherme, enfim, rapidamente, a aplicação do artigo 6, parágrafo 7º-B, foi uma solução de ocasião, né, na época, né, por sistema ruim, mas se também não teria aplicação ainda hoje, fora daqueles casos que você mencionou, durante o processamento da recuperação antes da decisão homologatória, que aí é o que eu tenho mais aplicado, é exatamente isso. E às vezes esse momento leva 2 anos até chegar a decisão homologatória, 3 anos, e aí normalmente eles entram com pedido de recuperação e já pedem uma tutela antecipada para sustar lá a execução fiscal. Então aí seriam essas 2 colocações.
Doutor Rafael, quer começar, por favor? Obrigado. En efecto, la inspiración conceptual, no la aplicación concreta, viene del derecho norteamericano, evidentemente. Sobre todo por la influencia que sobre el mismo opera el Reino Unido hasta hace poco tiempo, también miembro de la Unión Europea, hasta el Brexit. Sí, la inspiración es el derecho comparado, el fresh start, la segunda oportunidad, el nacer fresco, nuevo, eso es así. El concepto, pero el concepto solo. Luego la profundidad de la medida en concreta, creo que se ha visto claro que es meramente testimonial, ¿de acuerdo?, sobre eso. Pero evidentemente la referencia es... Y de hecho la profesora Juana Pulgar de España, una ilustre concursalista, ha trabajado bastante el derecho norte-americano também. Sí, esse, sí. Eu acho que sim. Estava pensando se a gente poderia exigir sempre que já houvesse o deferimento, a homologação do plano, mas é algo para se pensar. Mas eu acho que sim. Acho que seria um espaço também útil para o dispositivo. Eu, inclusive, já anotei aqui. Obrigado. Mais alguma pergunta? Como é seu nome, por favor? Arthur. Olá, boa tarde. Gostaria de parabenizar o grande evento, a Roberta. Eu sou Arthur, eu sou lá do Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, né? E vim aqui realmente nesse tema que, apesar de me entusiasmar, também demonstra como a gente está longe e realmente de um conhecimento mais profundo sobre essa questão. Eu sou uma pessoa assim, não domino esses setores, mas várias áreas de conhecimento me chamam a atenção. E eu gostaria até de fazer uma pergunta de uma certa forma provocativa, né, para o Dr. Guilherme, para o Dr. Rafael, porque desde o começo, desde ontem, do início das palestras, tem se falado em razão do princípio da continuidade da empresa, a necessidade de se manter uma empresa, seja em razão dos empregos que ela gera, sua atividade econômica, o pagamento de impostos. Mas eu gostaria de perguntar, quando devemos analisar que deixar a empresa, entre aspas, morrer, né, ou extinguir a empresa, dar entre aspas, né, um tiro de misericórdia, não seria a destinação social adequada para essa análise, né? O Dr. Guilherme falou sobre a questão da recuperação judicial, muitas vezes tem sido utilizada aí como uma espécie de malandragem, entre aspas, me desculpe a expressão, até para evitar o pagamento de alguns créditos e os próprios créditos tributários. Então, eu gostaria de perguntar se existe essa análise, quais são os critérios, tanto no caso do Brasil, mas também no direito espanhol, de quando é melhor que a empresa morra, né? E realmente o benefício, porque a gente está diante de uma situação onde empregos são perdidos, mas se uma empresa está exercendo uma atividade, existe uma demanda ali. Será que alguns tipos de empresa, aí eu posso ir até um pouco além da discussão, empresas envolvidas em grandes esquemas de corrupção, será que não seria melhor essa empresa morrer e o agente estatal permitir que uma outra empresa surja no lugar com sistemas de compliance, princípios diferentes, absorvendo essa demanda, absorvendo essa contratação, absorvendo essa mão de obra? No meu caso, Espírito Santo, né, nós tivemos grandes empreiteiras lá também, aqui no Rio, que com todo o processo que houve da Lava Jato, pequenas e médias empresas puderam crescer e absorver muita mão de obra. Lá é uma demanda muito grande de mão de obra que foram aproveitadas. Eu me pergunto, será que este tipo de empresa, como eu citei do caso Lava Jato, o ideal não seria, inclusive, dar um tiro de misericórdia? Isso talvez seria até socialmente melhor do que se envolver numa recuperação judicial? É mais realmente a título de provocação e reflexão, porque é algo que vem pensando. Às vezes, tem um filme americano que acho que fala das empresas grandes demais para quebrar, acho que é Too Big to Fall. E realmente eu fiquei me perguntando, né, será que tem algumas empresas que não é melhor quebrar, que talvez faria melhor para o sistema como um todo, para outras empresas que tomaram decisões mais conservadoras e não se endividaram, não se alavancaram, como essa em si? Será que agora, quando ela fez tudo que as outras não fizeram, ela não estaria socializando agora os prejuízos?
seus grandes executivos tiveram grandes retiradas e agora que deu tudo errado, peraí, vamos dividir a conta. Então, essa é a minha colocação. Gostaria de ouvir os senhores. Obrigado, hein? Bom, eu estudo processo civil, né? Talvez as pessoas que estudem empresarial consigam dar uma resposta mais sofisticada. Com certeza o professor Rafael o fará. Mas na minha perspectiva, não está pagando imposto, meu amigo? Cadê esse ganho social que se diz por trás da preservação de empresa, que a atividade econômica gera ganho para todo mundo, para o Estado? Você não está pagando o imposto, a representação daquela contribuição, daquele dever de contribuir para um coletivo. E está na lei. Então, assim, a meu ver, eu estou de pleno acordo com tudo que o senhor falou. Acho que a gente está alinhado. Recuperação judicial é para quem pode caminhar, é para quem pode se reerguer. Se está provado que ela nem argumentativamente consegue demonstrar que ela vai caminhar depois, e caminhar significa dar conta dos créditos extraconcursais, não é para isso que serve a recuperação judicial, né? Eu estou de pleno acordo e concordo com o que você falou. Poderia dar um exemplo lá do direito americano sobre o uso da bankruptcy para a crise dos opioides, né? Os Estados Unidos sofrem uma crise de viciados que moram na rua, que foi a partir de alguns medicamentos que eram analgésicos, que tinham um componente do opioide que viciava. E as pessoas caminhavam daquilo rapidamente para uma heroína, para uma droga mais pesada e tal. E o uso abusivo da bankruptcy lá, hoje está na Suprema Corte. A sustentação oral foi feita em dezembro do ano passado, está para sair o acórdão em breve, porque as empresas da Purdue, né, a família Sackler, ela tentou usar a bankruptcy para fazer uma manipulação de patrimônio, para criar uma empresa filha, fazer um contrato entre a filha e a empresa antiga. Esse contrato se dizia que a empresa grande, mãe, ia ficar responsável por todos os débitos perante as vítimas, todo mundo que ficou viciado por conta de uma prática comercial de uma empresa de farmácia sem nenhuma integridade. E esse uso da bankruptcy não era só para segregação de patrimônio, mas era também para se beneficiar do regime do acordo, de arrastar quem não concorda, porque não consegue arrastar em acordos coletivos na class action, que tem o direito de sair, mas na bankruptcy você consegue fazer um acordo que leva todo mundo junto. Então é mais um exemplo de uso abusivo, nesse caso vítimas indivíduos, e nesse caso também vítimas estados, porque nos Estados Unidos, é uma coisa até pouco discutida aqui, nos Estados Unidos os estados também têm uma legitimidade para direito difuso. Também o Estado, advocacias públicas fazem advocacia de public law litigation, né, em prol, nesse caso, em prol de todas as cidades e estados que tiverem custos de saúde decorrente de uma prática comercial abusiva da empresa de farmácia. Então, dei um exemplo, viajei um pouquinho, mas concordo com tudo que você falou aqui, trouxe um outro exemplo também de uso abusivo e acho que não é para isso que serve nem aqui nem lá essas regras. Rafael, quer complementar? Sí. Te he entendido una pregunta que me ha parecido muy concreta. ¿Cuándo es mejor que la empresa muera? ¿Lo has dicho, no? Para mí hay un criterio muy razonable, creo que es el que hay que emplear, que es el de la viabilidad de la empresa, la viabilidad económica de la empresa. Si la empresa es viable, el propio mercado se va a encargar de darle cobertura. Y por lo tanto, ahí la administración pública sí que tiene que hacer un esfuerzo, a mi modo de ver, para hacerla realmente viable. Y de hecho, eso es lo que está sobre la base de los actuales planes de reestructuración. Es decir, el instituto preconcursal que acaba de implantarse en España por transposición de la directiva precisamente en esas reestructuraciones empresariales. Pero claro, se parte de una base fáctica, si la empresa es viable o no en el mercado. Es decir, si va a seguir contribuyendo a crear puestos de trabajo, a seguir pagando impuestos, etcétera. Esa es la gran dificultad de prever si una empresa es viable o no. Pero
¿Por qué digo que el mercado se encarga de darle cobertura? Porque incluso en el derecho español, en una liquidación concursal, la liquidación concursal no quiere decir que la actividad empresarial termine, porque en la liquidación puede haber la venta de toda la empresa o de unidades productivas separadas. ¿Qué unidades productivas se van a vender? Obviamente las que tienen viabilidad económica. Para mí ese es el criterio tan fácil desde un punto de vista teórico, tan difícil del caso concreto, porque es una prospectiva y eso siempre entraña un riesgo, como la propia empresa, por cierto. Luego no me parece nada extraño, es mi parecer. Mais alguma pergunta? Bom, então, agradecendo aqui aos professores que hoje nos honraram com a sua palestra, professor Rafael Lara Gonzalez e Guilherme Jalles Sokal, eu, por mim, dou por encerrada a sessão. Não sei se a Roberta quer falar alguma coisa ou tem algum aviso, alguma coisa, não. Então, muito obrigada a todos e está encerrado.